A atual gestão do ADUFG Sindicato tem realizado um trabalho intenso em todas as universidades federais goianas para resolver os problemas relacionados ao adicional de insalubridade ou periculosidade para os docentes das instituições. Nesta edição do Repórter ADUFG, a reitora da Universidade Federal de Goiás, Angelita Pereira de Lima, falou sobre as iniciativas para resolver o problema. Além dela, participou também do programa o engenheiro de segurança do trabalho, Marcelo Amorim, que assumiu recentemente a diretoria de atenção à saúde do servidor da UFG. Confira! Do ponto de vista desta gestão que começou no dia 11 de janeiro, mas também é anterior a isso, né, a essa gestão, mas do ponto de vista dessa gestão, a segurança e a saúde do servidor público na Universidade Federal de Goiás está na pauta, é prioridade. E nós estamos, assim, com a disponibilidade para ação política e ação técnica para encaminhar soluções mais definitivas. Dito isso, a questão da insalubridade, ela nos aponta para alguns aspectos. Um deles é o do ambiente insalubre. O ambiente insalubre não nos interessa, né, e ele pode se estabelecer, às vezes, em função da precarização do espaço físico, que é o que ocorre em todas as universidades públicas em função dos cortes. Essa requer uma ação que é mais de médio e longo prazo, porque nós precisamos recompor o orçamento da universidade, especificamente da UFG, para reparar os danos que o sucateamento por falta de manutenção provocou, os danos provocados por falta de manutenção e sucateamento. Esse é um aspecto. O aspecto da insalubridade no que se refere a exercício da profissão em ambientes que podem ser perigosos, como laboratórios, esse tem uma outra abordagem, é uma abordagem técnica, séria, importante, e a UFG deu um passo definitivo agora, que foi, junto com a UFRN, nós fizemos um termo de cessão temporária. Trouxemos o engenheiro Marcelo Amorim, ele é especialista na área de saúde e segurança do trabalhador e mais especificamente nessa perspectiva de medição e emissão de relatórios e pareceres, porque nós temos um débito nessa área de análise, avaliação, monitoramento e também nessa perspectiva de apontar, de fazer a medição e apresentar um relatório que atenda às demandas dos servidores que trabalham nessas condições. Então, eu quis apresentar essas duas vertentes porque em ambientes em que há problemas, nós temos que fazer um tipo de intervenção, e nos ambientes em que o exercício da profissão expõe o trabalhador, o servidor, a algum risco, existe uma norma técnica, existe uma instrução normativa, existe uma lei que regula e que nós, a partir agora da avaliação e dos relatórios, nós vamos criar uma situação de equilíbrio e continuidade para que a gente possa realmente trabalhar na perspectiva da prevenção, na perspectiva da promoção da saúde, na prevenção a acidentes e adoecimentos, e também na perspectiva de uma continuidade. Essa é uma política completa e que a gente inicia a partir deste mês de abril aqui na UFG. A norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e a norma regulamentadora 16 versam sobre insalubridade e periculosidade, respectivamente. Então, é a base legal para o nosso trabalho. Recentemente, foi revogada a orientação normativa 04/2017 MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e foi instituída a instrução normativa 15 em substituição a essa. 15 do Ministério da Economia, de 16 de março de 2022, então é bem recente. E aí o que versa essa normativa especificamente? Ela estabelece as diretrizes, os parâmetros aos quais as instituições federais de ensino ou as instituições federais, de uma maneira mais global, devem atuar para proceder, para pagar o respectivo adicional de insalubridade, periculosidade, raio-x e outro. Nesse sentido, como é que se procede? O PLH, profissional legalmente habilitado, engenheiro de segurança ou médico do trabalho, vai ao ambiente do servidor,
faz uma perícia técnica de adicional ocupacional, quer seja insalubridade, periculosidade ou outro, e elabora um laudo técnico pericial. Esse laudo técnico ele dá base de sustentação para o referido pagamento. E aí ele vai direcionar, se for insalubre a atividade, nos riscos pequeno, médio e grande, 5%, 10% ou 20% e periculosidade 10%. Uma vez elaborado este laudo, de forma processual é encaminhado ao DAP, né, setor de pagamento, para que seja dado continuidade no pagamento do servidor. Nós estamos trabalhando na melhoria dos tempos de processo, né? Então nós estamos fazendo revisões processuais para que esse processo ele seja o mais breve possível, mas depende muito do processo, da unidade do servidor, né, para te dar uma resposta mais precisa a respeito. Uma unidade que trabalha com eletricidade, ela tem uma resposta em tempo em relação a isso, uma unidade que trabalha com agentes químicos tem outra, uma com risco biológico na área hospitalar tem outra, então isso é muito relativo. O Marcel chegou aqui em Goiânia, ele já está trabalhando numa perspectiva também, que eu acho que isso é importante, nessa questão que você fez em relação ao tempo, que é na perspectiva de preparar e qualificar a nossa equipe, né, da diretoria de saúde do servidor, para que essa equipe não só atue junto, né, nesse processo aí de fazer as avaliações ocupacionais, mas também, assim, para ter uma continuidade. Deve-se computar neste tempo tudo isso que nós estamos fazendo agora, que é qualificando e requalificando toda a nossa equipe para estabelecer um cronograma e um cronograma que ele atenda a dinâmica da própria universidade. Então, em quais unidades, quais são as unidades prioritárias que serão avaliadas primeiro, quais profissionais terão uma perspectiva de prioridade também. Então, tudo isso é uma resposta que a gente não tem ainda porque nós dependemos de um cronograma baseado no diagnóstico e a qualificação de equipe, que é o que está sendo feito nesse momento, né? Com a minha chegada, eu reuni as equipes nesses 2 últimos dias, né? E trabalhamos exaustivamente esses processos. Então, assim, para os próximos dias, teremos resposta aí dos processos pendentes e de outras demandas pendentes em relação à matéria. O que nós da área de saúde queremos, né, da DAS, né, da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, nós queremos a melhor qualidade de vida no ambiente laboral para os nossos servidores. E para isso, nós estamos trabalhando com as equipes de promoção da saúde, né, de vigilância aos ambientes de trabalho, a melhoria daqueles ambientes. Obviamente, em alguns casos, por mais que se melhore, o servidor ele terá o direito ao adicional. Então, esse direito ele vai ser dado àquele servidor que tiver e fizer jus ao direito. Então, estaremos trabalhando nessa linha, maximizar a saúde e a segurança dos nossos servidores no âmbito da Universidade Federal do Estado de Goiás.